Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Profeta Zacarias, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Zacarias 3, de 1 a 7. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Amém. Meus amados irmãos, o cativeiro babilônico havia terminado, mas a restauração espiritual do povo que voltara do cativeiro não tinha ainda acontecido. O povo voltou para Jerusalém, mas não voltou-se para Deus. Eles estavam até fazendo a obra de Deus, mas não da maneira que agradava a Deus. Você lê no livro de Esdras, capítulo 4, aliás, capítulo 2, versos 36 a 39, que os mais de 4.000 sacerdotes que voltaram sob a liderança de Zorobabel encontravam-se em estado deplorável. A construção do templo tinha sido iniciada, mas interrompida, seja pela oposição dos vizinhos, seja pela falta de recursos, seja pelos escombros que se espalhavam pela cidade, seja pela fraqueza moral da liderança, tanto do sumo sacerdote como do governador Zorobabel. Os sacerdotes que não tinham seu sustento foram para os campos trabalhar na lavoura, e a casa de Deus estava desamparada. Mais tarde, na época de Malaquias, a situação era pior ainda. Os sacerdotes desonravam a Deus, a mesa de Deus, havia divórcios, casamentos mistos, e Deus disse que estava amaldiçoando as bênçãos daqueles sacerdotes. Mas agora, a despeito desse quadro, há uma promessa aqui de restauração, de recomeço, que traz esperança para você e para mim nesta manhã. A cena que nós acabamos de ler parece-nos até mesmo a cena de um tribunal. Aqui tem um réu, é Josué, o sumo sacerdote. Ele está culpado diante do juiz para ser julgado. Aqui encontramos o acusador, Satanás, que se opõe a Josué, conhecendo os seus pecados. Aqui tem um advogado de defesa, o próprio anjo do Senhor. O próprio Senhor usa argumentos irresistíveis em sua defesa. Deus o escolheu e Deus o resgatou. E aqui tem uma decisão, uma sentença, a justificação e a santificação.
Eu queria então tratar desse assunto com você à luz dessa passagem, a restauração de Deus na nossa vida. Primeiro, vejamos a necessidade dessa restauração. Olha comigo o versículo 3, o pecado do sacerdote. Está escrito o seguinte aí em Zacarias 3, versículo 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do Senhor. Preste atenção que o altar não é lugar para vestes sujas. Deus não está apenas interessado que nós façamos a sua obra. Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. A vida com Deus precede trabalho para Deus. Não é possível fazermos a obra de Deus a não ser que nós sejamos purificados, transformados, perdoados e restaurados pelo próprio Deus. Talvez uma das grandes dificuldades que você e eu temos é nos acostumarmos com as coisas sagradas. Nós estamos numa rotina do sagrado, na dinâmica do sagrado. De repente as nossas vestes ficam sujas e nós continuamos fazendo a obra de Deus. Isso me lembra do profeta Isaías, que distribui uma série de ais à sua volta. Ai dos que se ajuntam, que ajuntam casa a casa. Ai dos que se entregam à bebedice. Ai dos que vivem na iniquidade. Ai dos que chamam o bem mal e o mal bem. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que são heróis para beber bebidas misturadas. Mas quando ele entra na casa de Deus e tem uma visão da santidade de Deus e da glória e da soberania de Deus, ele diz: ai de mim, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Josué estava no templo, Josué estava no altar, Josué estava orando pelo povo, mas Josué estava com as vestes sujas. Hoje você e eu somos uma raça de sacerdotes. Deus requer de você e de mim uma vida limpa. Está escrito na Bíblia: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Por que ele precisava de restauração, irmãos? Segundo lugar, por falta de autoridade espiritual. Olha comigo o versículo 5. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. A ideia de turbante traz a ideia de autoridade. Ele não só apenas estava com roupas sujas, ele estava com um turbante sujo. E quando o texto diz que o sacerdote, o sumo sacerdote estava com um turbante sujo, significa que a autoridade dele espiritual estava comprometida. Ele estava ficando desqualificado para o seu trabalho. Porque esse é um fato, o pecado rouba de nós esta autoridade espiritual, rouba de nós o vício espiritual, a alegria espiritual. Fazer a obra de Deus com turbante sujo, com vestes sujas, é nos colocar à mercê do ataque frontal de Satanás, que se nos opõe e nos acusa. Mas em terceiro lugar, irmãos, ele precisava dessa restauração, não apenas porque estava com vestes sujas e turbante sujo, mas também por causa da oposição de Satanás. Olha o versículo 1 comigo. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, é uma visão, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Em outras palavras, Satanás estava se opondo à pessoa mais importante no contexto religioso de Israel, o sumo sacerdote. Satanás estava se opondo no contexto mais sagrado, o altar de Deus. Satanás estava no lugar mais estratégico, do lado direito dele, na hora mais importante, quando ele estava orando pelo povo. Eu estava conversando certa feita com um líder religioso, e ele, um tanto quanto arrogante e ao mesmo tempo ignorante, disse: pastor, negócio de pensar no diabo, Satanás, isso é besteira. Satanás não passa nem perto de mim. Satanás não ousa
chegar perto da minha igreja. Pois a Bíblia diz que ele não só chega, não só entra, mas ele sobe ao púlpito e fica do lado direito daquele que está ministrando para opor-se. Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Ele se opõe à obra de Deus. Ele é um adversário que conhece, investiga, perscruta a nossa vida. Depois de Deus, talvez ninguém nos conheça mais. Buscando flancos abertos, brechas na nossa vida, para nos acusar, para nos atacar, para nos humilhar, para nos trazer vergonha e opróbrio. E o texto está dizendo que ele está lá, se opondo a ele, dizendo: você não tem autoridade, você não tem credencial, você não tem credibilidade, suas vestes estão sujas, seu turbante está sujo. Meus amados, até mesmo quando nós estamos vivendo uma vida certa com Deus, o diabo nos acusa, como fez com Jó. Porventura Jó, debalde, teme a Deus? Diante desse fato, eu gostaria que nós olhássemos no texto para entender a possibilidade dessa restauração. Apesar do nosso pecado, irmãos, Deus nos restaura. Apesar dos nossos deslizes, Deus nos põe de pé. Apesar das nossas fraquezas, Deus nos fortalece. Apesar de termos pecado contra Deus, as nossas vestes de fato estão sujas, o turbante na nossa cabeça de fato está sujo, Deus ainda não desiste de nós. Essa é a graça maravilhosa que cantamos, que é maior que o nosso pecado. Esse Deus tão misericordioso, que apesar das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, dos nossos erros, Ele não abre mão da nossa vida, de nos restaurar, de nos perdoar e de nos colocar de volta na trincheira do ministério. Então vejamos aqui a possibilidade da restauração. Em primeiro lugar, a restauração é baseada na presença de Deus. Olha comigo o verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Irmãos, sempre que você e eu estamos diante do anjo do Senhor, na presença do Senhor, há esperança para nós. Porque há muitas pessoas que, ao terem suas roupas sujas, seus turbantes sujos, se afastam, vão embora, viram as costas para Deus, abandonam a casa de Deus, não oram mais, não leem a Bíblia mais, endurece o coração. Eu quero dizer que você que veio aqui hoje, eu não sei como está a sua vida, você é um sacerdote real, e eu não sei como é que você está servindo a Deus, cultuando a Deus, adorando a Deus, fazendo a obra de Deus, mas o fato de você estar aqui hoje, na presença de Deus, com o povo de Deus, servindo a Deus, Deus é poderoso para mudar esse quadro, para mudar a sua história, para mudar a realidade da sua vida hoje, nesta manhã, neste lugar. Nós estamos na presença deste Deus. Segundo lugar, a restauração é baseada na repreensão a Satanás. Verso de número 2, veja comigo. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. É maravilhoso isso, irmãos. Não é o homem repreendendo Satanás, é o próprio Deus em nossa defesa repreendendo a Satanás. Ele é adversário, ele é acusador, e ele está no nosso encalço, e ele anda ao nosso derredor, e ele é como um leão que ruge buscando alguém para devorar. E ele tenta botar ciladas no nosso caminho, e ele tenta lançar acusações contra nós, e ele tem mais forças do que nós. Mas bendito seja Deus, que o próprio Deus, o todo-poderoso Deus, sai em nossa defesa e repreende a ele. Louvado seja Deus, porque nós temos um defensor, nós temos um supremo advogado, nós temos aquele que nos cobre com o seu sangue, nós temos aquele que nos ampara com o seu escudo e nos protege. Terceiro lugar, irmãos, por que essa restauração é possível? A restauração é possível porque ela está baseada na graça eletiva de Deus. Confira comigo o versículo 2. É escrito o seguinte:
lá na parte B. Não é este um tição, melhor, versículo anteriormente a isso. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Sabe o que nos dá segurança? Nos dá esperança? Apesar dos nossos pecados, é que Deus nos escolheu. Isso significa que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Isso significa que Ele pôs o coração dEle em nós, não por aquilo que viu em nós de agradável. Ele não nos escolheu porque éramos bons, mas apesar de sermos maus. Ele não nos escolheu por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. Ele não nos escolheu por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele não nos escolheu porque viu em nós fé para crer. Ele nos escolheu para crermos nele. Ele não nos escolheu porque viu em nós boas obras. Ele nos escolheu para as boas obras. Ele não nos escolheu porque viu em nós santidade, mas nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele nos escolheu de forma incondicional. Aqui está a nossa esperança. Ele pôs o seu coração em nós. Ele nos atraiu para Ele com cordas de amor. Ele é o Deus da nossa salvação. Quarto lugar, por que nós podemos ter a esperança de restauração? Quarto lugar, porque a restauração está baseada no resgate divino. Esse versículo 2, na parte final, diz assim: não é este um tição tirado do fogo? Eu pergunto a você, você que talvez teve a experiência de viver como eu, numa região rural, antes do fogão a gás, fogão a lenha, você botava um pedaço de madeira lá no fogo, daqui a pouquinho ele apagava, ficava um pedaço de madeira esturricado, encarvoado, que não servia para mais nada, para nenhuma utilidade mais. E agora o anjo do Senhor diz para Satanás, repreendendo a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás, porque o Senhor escolheu Jerusalém, o Senhor escolheu você, e você, apesar de ser um tição encarvoado, Deus tira você de lá. Isso é maravilhoso, sabe por quê, irmãos? A redenção não está no alto valor que nós tínhamos. Nós estávamos perdidos, nós éramos fracos, nós éramos ímpios, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos, nós estávamos com as costas viradas para Deus, nós estávamos não só acorrentados pelo mundo, pela carne e pelo diabo, mas nós estávamos condenados, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos amou, e Ele foi lá e nos tirou da fornalha do pecado, Ele foi lá e nos tirou da casa do valente, Ele foi lá e nos tirou da potestade de Satanás, Ele foi lá e nos tirou do império das trevas, Ele foi lá e tirou-nos como um tição tirado do fogo, Ele nos redimiu. Louvado seja Deus. É graça, puramente graça divina, o seu resgate. Nós que não tínhamos valor nenhum, agora temos valor, agora somos filhos de Deus, agora somos herdeiros de Deus, agora fazemos parte da família de Deus. Mas talvez você pergunte, qual é o processo dessa restauração de Deus na nossa vida? Vejamos à luz do texto. Em primeiro lugar, o processo da restauração passa, irmãos, pela purificação. Olha o verso 4 comigo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Tirai-lhe as vestes sujas. E lá no finalzinho está escrito assim, do versículo 4: e te vestirei de finos trajes. Então preste atenção que essa é a ideia da purificação. A vida é um constante despojar e um constante revestir-se. As vestes sujas, maculadas, manchadas pelo pecado, mal cheirosas, imundas, precisam ser removidas.
Mas Deus não apenas tira as vestes sujas, nos deixando nus. Ele tira as vestes sujas e nos cobre de finos trajes. Ele nos limpa e Ele nos cobre com a justiça de Cristo. Ele perdoa os nossos pecados e nos reveste com a graça de Cristo. E hoje, meu amado irmão, você que veio aqui, talvez com as vestes sujas, talvez com a mente poluída, talvez com o coração cheio de coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus, você que talvez entrou aqui, já caiu em desgraça, já caiu em pecado, já tropeçou tantas vezes e já caiu tantas outras vezes, e você ainda está com as vestes sujas, pois hoje, aqui nesta manhã, Deus pode tirar os trajes sujos e cobrir você com roupas limpas da justiça de Cristo. Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus que nos limpa do pecado, porque o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Mas mais, como é que é o processo da restauração? Além da purificação, veja comigo o verso 5, a restauração da autoridade espiritual. Veja o verso 5 comigo. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Uma das mentiras que o diabo diz para você é a seguinte: tem duas mentiras. Primeiro, ele diz o seguinte: peque, não vai ter problema, pode pegar, é bom, vai te dar prazer, você merece isso. E ele doura a pílula, e ele transforma o pecado em um prato muito delicioso, num manjar. Se você ceder essa tentação, ele vem com a segunda proposta agora. Você pecou? Agora você não sai mais. Agora você não se liberta mais. Agora você está na minha mão. Agora você está preso. Agora eu vou ir andar com a sua vida. Agora eu vou botar você na lona. Agora eu vou arrebentar com a sua vida. Agora acabou a sua história. E quantas pessoas, meus irmãos, que apesar de terem caído, se sentem que não tem mais jeito, andam cabisbaixas, derrotadas, fracassadas, porque acham que não tem mais jeito de voltar ao primeiro amor, de retomar a caminhada com Deus, de serem recuperadas e restauradas espiritualmente, de experimentarem aquilo que um dia experimentaram lá atrás, no começo da sua caminhada com Deus. Pois o texto está nos mostrando que Deus é poderoso para restaurar a autoridade espiritual do sacerdote. Eu vou botar um turbante limpo, eu vou colocar roupas e trajes próprios, você vai retomar aquilo que você teve antes, porque eu sou o Deus da restauração. É a história do pródigo que volta para a casa do pai, maltrapilho, sujo. O pai diz: pode tirar essas roupas, vamos botar roupa limpa, vamos botar sandália, vamos botar anel, vamos fazer uma festa, vamos celebrar. Esse filho estava perdido, esse filho foi achado, esse filho estava morto, esse filho reviveu, vida nova daqui para frente. É a história de Pedro, que negou Jesus, que fugiu de Jesus, que foi fracassado e derrotado, e Jesus vai ao encontro dele e pergunta: Pedro, você me ama? Você me ama? Pedro, você me ama? Então, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Então, Pedro, cuida do meu rebanho. Então, Pedro, eu estou voltando e devolvendo a você o cajado de pastor. Esse é o Deus que restaura a autoridade espiritual. Mas tem uma terceira coisa, irmãos, processo da restauração, que é o perdão dos pecados. Olha o versículo 4 comigo. Na parte B, está escrito assim: a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Oh, amados irmãos, o nosso Deus é o Deus que perdoa pecados. E se Deus não perdoasse pecados, nós estaríamos destruídos. Destruídos. Porque não há homem que não peque. Mesmo os líderes, o sumo sacerdote, aquele que devia estar na presença de Deus, diante do povo, intercedendo pelo povo,
Nós não fazemos a obra, irmãos, fiados na nossa justiça. Nós não fazemos a obra de Deus porque não há em nós erros. Mas se estamos na presença de Deus, mesmo debaixo da acusação de Satanás, Deus é poderoso para nos dar vestes limpas, turbante limpo, restaurando a nossa autoridade, mas fazendo passar de nós as nossas iniquidades. Não há Deus como o nosso, que tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Ele pega e faz os nossos pecados, desfaz os nossos pecados como a névoa. Ele pega os nossos pecados e lança para trás das suas costas. Ele pega os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar. Ele pega os nossos pecados e afasta-os de nós, como o Oriente se afasta do Ocidente. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então há perdão para você. Deus pode e é poderoso para fazer passar de você a sua iniquidade. Assim como perdoou Davi, assim como perdoou Pedro, assim como perdoou a mulher pecadora, assim como perdoou a mim, assim como Ele perdoa a você, agora, aqui, nesta manhã. Mas eu quero concluir mostrando duas implicações dessa restauração. A primeira delas, vejamos as condições para esta restauração. Você pode ler o verso 7 comigo? Vamos ler juntos o verso 7? Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos. Te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Primeira condição, meu amado irmão, é você andar nos caminhos de Deus. Deus nos perdoa não para voltarmos ao pecado. Deus nos perdoa para andarmos nos seus caminhos. É hora de você pensar: meu Deus, eu quero emendar os meus caminhos. Não é arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Quais são os caminhos do Senhor que você deixou? Você precisa voltar para eles. Note mais. Verso 7 diz que não apenas andar nos caminhos de Deus, mas observar os preceitos de Deus. Que preceitos de Deus você tem quebrado? Desobedecido, fechado os olhos e tapado os ouvidos e endurecido o coração. Hoje Deus conclama a você e a mim, a nós obedecermos os preceitos de Deus. Mas vem um resultado então dessa restauração. Qual é o resultado? Primeiro, veja você aí no verso 7, também tu julgarás a minha casa. Deus nos dará autoridade para exercermos o nosso ministério. Então nós seremos instrumentos nas mãos de Deus. Deus honrará a nossa vida, Deus honrará o nosso ministério e nós veremos o fruto desse trabalho. Finalmente, teremos acesso à presença de Deus. Porque está escrito: e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Irmãos amados, talvez a maior necessidade sua e minha hoje, nesta manhã, é conhecermos essa intimidade de Deus, é termos livre acesso à presença de Deus, é estarmos face a face com Deus, é nos deleitarmos em Deus, é entender que Deus é mais importante do que a obra de Deus, de que estar com Deus é mais importante que fazer a obra de Deus, porque fazer a obra de Deus decorre de estarmos na presença de Deus. Como é que o texto termina? Esse texto de Zacarias capítulo 3, você vai perceber que ele começa a falar no verso 8, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. E no verso 9 ele diz, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. E ele está mostrando para nós aqui que tanto o renovo quanto a pedra são figuras do Messias, figuras de Jesus, nos apontando para Jesus. Eu quero dizer para você que nós temos restauração
Porque Jesus Cristo veio ao mundo. Porque Ele morreu na cruz. Porque Ele verteu o seu sangue. E porque hoje, na presença dEle, há restauração para a nossa alma e para a nossa vida. Ele é o renovo. Ele é a pedra. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o amigo dos pecadores. Ele é aquele que não poupou a sua própria vida. Ele é aquele que foi para a cruz, em meu e seu lugar, morreu e verteu o seu sangue para nos purificar de todo o pecado e nos qualificar para entrarmos na presença de Deus e vivermos para a glória de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor e dar graças por tão grande salvação, por tão copiosa restauração espiritual. Nós te adoramos, ó Deus, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da nossa restauração. Mesmo quando caímos, falhamos, fracassamos, mesmo debaixo da acusação frontal de Satanás, mesmo diante das nossas fraquezas e mazelas, Tu não desistes de nós. Tu nos resgatas, Tu nos perdoas, Tu nos restauras, Tu fazes tudo novo na nossa vida, Tu nos dás a chance de nos levantarmos e continuarmos a caminhada da vida cristã. Se nesta manhã, Deus, há alguém aqui desviado do Evangelho, que este coração seja tocado por Tua graça a retornar para a Tua presença. Se alguém aqui está em pecado, Senhor, promove o arrependimento para a vida e perdoa e restaura esta vida para a glória do Teu nome. Se alguém está aqui, meu Deus, que ainda não conhecia o poder da Tua graça, a grandeza do Teu amor, que haja salvação nesta casa, nesta manhã, para a glória do Teu nome. Nós estamos na Tua presença e nós precisamos ser curados, nós precisamos ser perdoados, nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser restaurados por Tua graça. E nós oramos com gratidão e louvor, porque Tu nos escolheste, e porque Tu nos remiste, e porque Tu nos cobres com vestes alvas da justiça de Cristo. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.